Olá, queridos estudantes, sejam todos bem-vindos e bem-vinda a mais um bimestre bastante diferente dos demais, né? Um bimestre diferente, aliás, a vida está muito diferente do que a gente tinha vivido até então, mas eu quero desejar um ótimo bimestre a todos e a todas. Eu gostaria de começar com um poema, um pensamento, aliás, de um grande escritor brasileiro, Guimarães Rosa. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. A vida exige do ser humano essa coragem, esse ir além das suas forças. E nada melhor do que a gente se inspirar nessa fala do Guimarães Rosa, porque este é um tempo que a gente precisa de bastante força. Força para aprender, para conhecer, para fazer diferente, para fazer de novo, para viver, né, frente a uma situação que nós não estávamos acostumados, né? Nós estávamos, digamos, vivendo uma vida cotidiana muito normal, e aí vem essa pandemia e a gente precisa então se ajustar às novas situações que a vida exige. Mas eu quero, com todo o carinho, desejar que a gente aprenda junto, que a gente cresça junto. É necessária essa coragem da qual fala o Guimarães Rosa. Né? Essa coragem que a vida está exigindo de cada um de nós, ainda mais nesses tempos. Só para retomar, no bimestre passado a gente viu um pouco sobre o conceito de ética e moral, né? A ideia era discutir qual a diferença entre esses dois conceitos, né? Enquanto a moral é o conjunto de regras e de comportamento que um indivíduo, uma pessoa adota dentro de uma sociedade, a ética será exatamente a reflexão, né? A discussão, o debate sobre essa moral. Né? A ética vai oferecer, digamos, a reflexão, a análise de como nós nos devemos comportar, né? Como nós nos devemos adquirir, que atitude a gente deve ter diante da sociedade. A ética será precisamente esse conjunto de reflexões. Portanto, a ética é uma área da filosofia, né? É uma área da filosofia que vai refletir sobre o que é justo, o que é injusto, o que é o bem, o que é o mal, o que é o correto, o que é o errado. Né? Então a ética vai oferecer esse conjunto de reflexões. Hoje, o vídeo de hoje, nós vamos procurar tentar ver a ética, como ela está desenvolvida na história da filosofia. Como os diversos filósofos ofereceram reflexões acerca do nosso comportamento. Porque ética e moral é exatamente o quê? Aquele comportamento que o indivíduo adota para viver bem, para viver feliz, para viver melhor. Né? Então, vamos tentar ir ao longo da história da filosofia, olhando, analisando quais foram as contribuições dos filósofos acerca do conceito de ética, acerca do pensamento ético. Nós vamos começar, obviamente, olhando os filósofos gregos. Né? A filosofia surge na Grécia, né, como um combate à mitologia, como digamos, uma tentativa de superar o pensamento mitológico, religioso, né? E ela vai começar, então, ali já analisando este comportamento humano. Os primeiros filósofos a discutir o comportamento do ser humano foram os filósofos, um grupo de filósofos chamado de filósofos sofistas. Os filósofos sofistas, eles eram filósofos que diziam que a ética ela é relativa e subjetiva. Então, para eles, o comportamento humano deveria variar de acordo com cada sujeito e de acordo com cada realidade. Então, eles vão, na verdade, colocar uma ética chamada de ética relativista. Protágoras, um dos filósofos sofista, vai dizer que o homem, o ser humano, é a medida de todas as coisas.
Então, na verdade, o próprio ser humano pensa a sua ética, pensa o seu comportamento moral. Né? Eles não vão ter uma ética que seja válida, eles não vão defender uma ética que seja válida para mim e para todo ser humano. Eles vão defender que cada sujeito pode pensar o seu conjunto de características e comportamentos de acordo com o tempo, de acordo com os seus valores pessoais. Né? Então, eles são filósofos assim, que vão relativizar mesmo o conceito de ética. Já depois dos sofistas, nós temos Sócrates. Sócrates vai ser um filósofo que ele vai de alguma maneira combater bastante o pensamento sofista. Né? Sócrates pensa a sua filosofia, na verdade, como um grande combate aos sofistas. Porque os sofistas diziam, né, que era impossível ao ser humano conhecer a verdade, chegar à verdade. E Sócrates vai ser um filósofo que não. Ele vai querer buscar a verdade, ele vai discordar dos sofistas, porque, segundo ele, é possível, por meio do uso da razão, o ser humano chegar à verdade. Aqui eu já dou a pista de qual vai ser a defesa de Sócrates acerca da ética. Segundo Sócrates, o comportamento humano deve ser baseado na razão. Porque a razão deve nos levar ao autoconhecimento, ou seja, o sujeito se conhece e age racionalmente nessa busca pelo bem. Então, qual seria a ética defendida por Sócrates? A busca incessante, a busca perene da questão mesmo do uso da razão. Então, é a razão que deve nos levar, nos conduzir a agir de acordo com o bem. Né? Então, nós podemos entender que o pensamento de Sócrates é um grande combate ao sofista. Né? Os sofistas, os filósofos sofistas, eles eram, digamos, relativistas. A ética vai depender de cada sujeito. E Sócrates diz não, a ética depende da razão. O ser humano precisa usar a razão, o pensamento para alcançar o bem e, portanto, sua ética vai ser chamada de uma ética racionalista. Sócrates foi mestre de Platão. Então, o próximo filósofo que nós vamos discutir é Platão. Né? Platão também é do século IV a.C., mesmo período em que os sofistas e Sócrates viveu. Né? Sócrates foi mestre, foi professor de Platão. Platão também vai defender uma ética baseada na razão, na busca pelo conhecimento racional, no racionalismo. Vocês devem lembrar lá no primeiro ano, né? Vocês viram o chamado mito da caverna de Platão. No mito da caverna, ele pede para a gente imaginar pessoas que estão acorrentadas no fundo de uma caverna, né? Essas pessoas elas estão acorrentadas olhando para a parede da caverna, atrás delas tem uma luz e essa luz produz sombras na parede da caverna. A realidade que esses prisioneiros veem é apenas sombras, só que ele pede para que a gente imagine que um desses prisioneiros consegue escapar dessas correntes e ele sai em busca da luz, a luz que vem de fora da caverna. E ele consegue, então, sair desta caverna e perceber e encontrar a luz do sol. Num primeiro momento ele fica ofuscado, um pouco cego, porque o sol, né, a claridade é muito forte, já que ele viveu sua vida toda, desde a infância, dentro da caverna, mas após um tempo de adaptação, ele consegue ver a realidade. Ele consegue ver as cores, ver a iluminação, né, sentir, digamos assim, o que seria a realidade. O que Platão está querendo dizer com esse mito? Que quando nós nos baseamos apenas nas opiniões, no mundo da matéria, no mundo dos sentidos, nós estamos vendo sombras, né? Essa realidade material que nos cerca. Só que quando nós buscamos o conhecimento, quando nós buscamos a verdade, a sabedoria, nós estamos saindo dessas correntes, nós estamos saindo desse fundo da caverna para nós acessarmos a realidade, acessarmos o conhecimento.
O conhecimento, por sua vez, nos leva a adquirir a sabedoria, né? Essa sabedoria, esse conhecimento, só é possível pelo uso da razão. Então, o que o Platão defende é que se nós ficarmos no mundo da matéria, do corpo, dos sentidos, nós estaremos sempre sendo guiados pela ignorância, pela opinião, pela falta de esclarecimento, né? O que é o esclarecimento? O esclarecimento é exatamente você clarear as suas ideias. E isso só é possível quando você sai dessa caverna, ou seja, quando você busca a sabedoria, busca acessar um conhecimento que ele chama do conhecimento superior, né? Exatamente, o conhecimento seria então o bem, porque o indivíduo que conhece, ele busca a justiça, ele busca o bem, ele busca, enfim, construir uma ética que seja baseada na razão e não nos desejos, né? Porque o corpo humano, a vontade humana, a vontade imediata do ser humano é obter prazer, o prazer imediato. E esse prazer imediato nos leva a adquirir posturas egoístas, posturas muitas vezes que vai prejudicar os nossos próximos, quer dizer, as pessoas que estão na sociedade. Então, quando nós buscamos a razão, a sabedoria, nós somos capazes de buscar também o bem, né? O bem para si e o bem para o outro. Então, a ética defendida por Platão também passa por essa questão da percepção de que o sujeito precisa buscar a razão. A razão, por sua vez, nos leva ao conhecimento, que também nos traz, digamos assim, a sabedoria, né? Porque a sabedoria é exatamente essa capacidade de nós sabermos fazer escolhas, sabermos vivenciar essas escolhas pautadas no bem, pautadas, digamos assim, na sabedoria.